Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje vocês estão vendo aqui que eu tô de camisa. Não é só pra live, não. É porque daqui a pouco, depois de 2 meses aí, eu vou estar indo pro escritório assim que terminar a live. Hoje, tá indo lá para o centro comunitário. E então, depois de 2 meses aí, acho que até um pouco mais que 2 meses, vou estar voltando hoje para o centro comunitário depois que terminar a live. Então, aos pouquinhos, eu acho que as coisas, pelo menos aqui, vão começar a normalizar, né? O governador deu um parecer semana passada falando sobre sobre 5 fases, né? De retomada das atividades. Saudade dos irmãos e muita saudade. Uma benção também poder usar essa ferramenta aqui, a internet, para poder uh, termos um tempo juntos. Vamos então orar antes de começar nosso devocional de hoje? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, por este dia que o Senhor nos dá, Pai. O Senhor é um Deus bom, é o nosso Pai e nos trata com graça, com bondade e com misericórdia, Deus. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado pela sua oportunidade de te servirmos, de crescermos à imagem de Cristo, o teu Filho que nos salvou. E a oportunidade também, Deus, de aprendermos mais a tua palavra, Deus, que tem poder para expor os nossos pecados e também para nos ensinar. Nessa manhã eu peço que o Senhor nos ensine, Pai, a como podemos orar e cuidar dos outros. Como devemos, Deus, exercer cuidado e amor para com o nosso próximo por meio da oração. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E o texto de hoje, irmãos, que eu vou estar compartilhando com os irmãos, está lá em Efésios capítulo 1. Tá? Efésios capítulo 1. E é os versículos de 15 a 23. E o tema desse trecho, né, a gente poderia dizer que é orando pelos outros, porque o apóstolo Paulo nos dá um modelo de oração de como nós devemos orar pelos outros, né? E é interessante, irmãos, quando a gente compara essa oração de Paulo com muitas vezes as nossas orações, a gente vê que o conteúdo dessa oração é um pouco diferente, na verdade bem diferente muitas vezes das nossas orações, né? A gente vê que é uma oração muito mais teológica e isso nos instrui também. A gente vê também que nessa oração não tem pedidos por saúde, trabalho, mas pelo conhecimento de Deus. E então, por meio dessa oração, Paulo nos ensina como orar. Nós aprendemos como orar por meio dessa oração. E o que oração significa, basicamente? Significa falar com Deus, né? E Deus fala conosco na Bíblia e nós respondemos a Deus por meio da oração. Então, a oração, para o cristão, ela é como respirar. Ela é como respirar. Sem oração, o cristão vai ficar debilitado na sua fé. Ele vai definhar, né? Então, oração é algo essencial para o cristão e por meio desse texto a gente aprende a como orar, né? Qual deve ser nossa ênfase ao orarmos, né? E eu vou ler o texto para os irmãos. Por isso também eu, Efésios 1, de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, fazendo-o ressuscitar dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder,
principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa palavra de Deus que nós lemos hoje, e a gente vê Paulo começando essa oração dizendo por isso. Paulo aqui está conectando a oração dele agora com aquilo que ele já falou nos versículos 1 a 14. E o que Paulo falou nos versículos 1 a 14? Ele simplesmente falou a esperança, né, que nós temos, o ato de Deus de salvação em nosso favor. Né? A gente vê lá nos versículos de 1 a 14 que Deus ele veio unir o seu povo escolhido. Esse é um povo o quê? É um povo escolhido, é um povo também que foi redimido por Deus, e é um povo que foi selado por Deus debaixo de Cristo, tudo por meio da obra que Cristo fez por nós. Então, a gente vê que Paulo ele começa com esse pressuposto da oração dele pelos Efésios. Ele está orando por eles, por quê? Porque eles são um povo escolhido, um povo redimido e um povo selado por meio de Cristo, tudo por meio da obra de Cristo. E a gente vê que essa é a base para Paulo começar a orar pelos Efésios. E a primeira coisa que Paulo fala sobre os Efésios, né, é que ele vê as boas obras dos Efésios, né? Ele vê o quanto eles têm amado, né? A gente tendo ouvido a fé que é entre vós e Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de fazer. Então ele vê o amor que os Efésios têm, não só vertical para Deus, mas esse amor visto no dia a dia pelo amor que eles têm para os irmãos, pelos outros, né? E por todos os santos. Então é um amor, o cristão ele cresce, né, nesse amor vertical por Deus e nessa fé principalmente também vertical com Deus e no amor horizontal um pelos outros. E é isso que a gente vê aqui, né? E o primeiro desafio para nós que a gente vê, irmãos, é no versículo 16, né? Paulo diz, não cesso de dar graça por vós. Então Paulo, o apóstolo que era com certeza muito mais ocupado do que eu e você, ele não cessava de dar graças pelos Efésios. Os Efésios eram uma igreja já afirmada em Cristo, né? Então a gente pode até se perguntar, né? Nossa, Paulo, o apóstolo, com todas as necessidades que ele tinha, compromissos que ele tinha, ele ainda assim, ele não cessava de dar graças pelos Efésios, né? De agradecer o que Deus fez e estava fazendo na vida dos irmãos em Éfeso. E isso é impressionante e é um desafio para nós, né? Será que nós também temos dado graças pelos nossos irmãos, por aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, nas nossas igrejas, né? Então isso é um desafio para nós também, né? Oração, e é uma das coisas que a gente vê aqui também, né? Paulo desenvolvendo essa oração dele. Oração não é primeiramente para pedir coisas materiais, mas para manter nosso relacionamento com o Pai. E a gente vai ver isso nos 3 pedidos agora que o apóstolo Paulo vai fazer nessa oração, tá? A gente vê que essa oração de Paulo tem muito a ver com conhecer a Deus, com conhecer o poder de Deus e ter também conhecer a esperança que nós temos, né? E a gente vai ver que isso está muito ligado com ter um relacionamento com Deus, manter esse relacionamento com Deus. Essa é a principal razão porque Paulo ora, né? E então eu tenho uma história que eu peguei aqui na internet que eu achei bem interessante, que ilustra um pouco exatamente isso, né? Que nós, primeiramente, irmãos, não oramos para pedir coisas. Sim, nós pedimos coisas. Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas, primariamente, nós oramos porque nós amamos estar com Deus, nós queremos estar com o nosso Pai, queremos nos relacionar com o nosso Pai. Então, oração tem a ver com relacionamento. E a gente vê isso nessa história bem interessante que eu peguei aqui, eu vou ler para os irmãos rapidamente. Imagine 2 jovens que saem da escola para treinar como aprendizes gerentes em uma fábrica de papel. Um é filho adotivo do gerente geral e o outro é amigo do filho na escola. Quando eles começam a trabalhar, o gerente geral dá a ambos o plano de negócios da empresa para ler e convida-os calorosamente
a virem conversar com ele a qualquer momento. Venha conversar sobre o que estamos fazendo sempre que quiser. Minha porta está sempre aberta para você, diz ele. Então a gente tem um filho e um amigo do filho. E aí esse gerente dessa loja dá esse plano de negócio para os dois, né? E diz, ó, no momento que vocês quiserem vir conversar comigo, pode vir. Esse é o gerente. A princípio, os dois jovens aprendizes aparecem regularmente no escritório do gerente geral. Mas gradualmente o amigo fica desiludido e para de incomodar. O filho pergunta ao amigo, por que você não visita mais o escritório do papai? Não faz sentido, diz o amigo. Ele ignora todas as minhas sugestões. E toda vez que eu peço mais férias, ele diz não. Suponha que ele faça o que você quiser, porque ele é seu pai, né? Oh, não, declara o filho. Não peço que ele faça o que eu quero. Sou novo aqui, mas ele administra esse negócio para sempre. Ele sabe o que está fazendo. E não peço mais folga porque sei que ele não deve me tratar de maneira diferente dos outros trabalhadores. Então por que você continua indo ao escritório dele? Pergunta o amigo. O filho responde. Bem, peço ajuda para fazer o meu trabalho e quero que ele saiba que tem o meu apoio. E acho que gosto de estar com ele. O amigo responde tristemente. Isso é porque você é filho dele e um dia você vai administrar os negócios com ele. Sim, talvez você esteja certo, sorriu o filho. Essa história é simplesmente uma história que alguém escreveu que ilustra muito bem, né, a nosso relacionamento de filhos com o nosso pai, né? Me chama a atenção esse trecho, né? Acho que gosto de estar com ele, né? Esse é o ponto, né? Estar com Deus. Por isso principalmente oramos, né? E nos derramamos diante de Deus, né? E aqui a gente vê em seguida o primeiro pedido de Paulo, né? No versículo 17. Conhecer melhor a Deus. Esse é o pedido de Paulo. Que os Efésios, né? A igreja de Éfeso possa conhecer melhor a Deus. E qualquer coisa que seja a oração por outros, né? Qualquer coisa que nós possamos orar por outros, devemos nos lembrar de pedir para que conheçam melhor a Deus. Não tem um pedido maior do que esse, né? Não tem algo tão importante quanto isso, por mais necessário que as outras coisas sejam também, muitas vezes, mas não existe nada mais fundamental do que isso, do que conhecer a Deus. É o que realmente nos mudou, né? Mudou as nossas vidas, né? E isso que nós devemos pedir. Precisamos crescer na alegria de conhecer mais e mais a Deus. A gente vê Paulo aqui no versículo 17, né? Para o que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então ele pede esse espírito de sabedoria, esse espírito de conhecimento, de saber e conhecer cada vez mais de Cristo, né? Do nosso Deus. E é interessante pensar que Paulo está pedindo isso para cristãos, né? Paulo não está pedindo isso por exemplo, de um não cristãos necessariamente, né? Mas ele está pedindo, orando isso por cristãos, por uma igreja, para que eles conheçam mais de Deus. Então a gente vê o quão importante é, irmãos, estarmos cada dia mais orando pelos nossos irmãos para que eles conheçam mais do nosso Deus. E isso que nos sustenta, vai nos sustentar hoje, né? Servindo, crescendo, o conhecimento de Deus, né? O segundo pedido de Paulo a gente vê no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então a gente vê aqui o pedido de Paulo para conhecer a nossa esperança. E para conhecer essa esperança, a gente precisa da iluminação dos olhos do coração. Iluminar os olhos, né? É uma expressão aqui para que a gente possa enxergar, realmente enxergar os olhos do quê? Do coração. O que é o coração? Esse centro de controle do ser humano, né? Que tem o quê? Os pensamentos, as emoções, a vontade. E então Paulo pede para que nós temos esses olhos do coração, né? A forma como nós enxergamos nossa vida, o que acontece no nosso dia, seja iluminado pelo Espírito de Deus, para que a gente enxergue o que é a esperança naquele momento que a gente está vivendo. E é interessante porque muitas vezes na nossa vida cristã, Deus não quer mudar nossas circunstâncias.
Muitas vezes ele não quer fazer isso, ele não quer mudar as circunstâncias da nossa vida, mas alterar a maneira que nós vemos as circunstâncias. E isso é significativo, porque muitas vezes a gente fica naquela, né? Senhor, muda, muda. E muitas vezes isso não é o que Deus quer. Deus quer que a gente enxergue aquela situação de maneira diferente. E a gente vê isso de maneira incrível com o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo aqui, ele está preso, ele está escrevendo essa carta da prisão. E um dos pedidos que ele poderia fazer aqui é pedir por liberdade, né? Acho que é algo bom de se pedir, sim, porque ele quer ser liberto para pregar o evangelho, enfim, fora da prisão. Mas a gente vê que essa iluminação dos olhos, do coração do apóstolo Paulo, ela é vista da maneira como ele ora no finalzinho do capítulo da carta dos Efésios, no capítulo 6, em que ele diz, né, fazer conhecido o mistério de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então isso é a iluminação dos olhos do coração, por meio do Espírito Santo, ajuda Paulo a enxergar as oportunidades que ele tem de pregar o evangelho, de ser esse embaixador em cadeias, né, de fazer conhecido o mistério do evangelho dentro da prisão. Então a gente vê o quanto essa iluminação dos olhos do coração faz com que Paulo conheça a esperança dele naquele momento, naquela situação que ele está, e não necessariamente peça para que a situação dele mude, né? E isso é significativo. Então, e isso a gente vê, irmãos, que ao pedirmos isso, né, ao suplicarmos a Deus que Ele dê aos nossos outros irmãos a iluminação dos olhos do coração, a gente vai enxergar o nosso papel, como agir naquela situação, né? E também aquilo que transcende o nosso tempo e espaço, né? Aquilo que nós vemos, que é justamente a salvação que vai ser consumada um dia, né? Que vamos estar com o Senhor para sempre, né? Que é o que ele diz, a herança que nós vamos receber, no versículo 18, né? Esperança do seu chamamento, qual riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo liga aquilo que a gente faz aqui agora com a herança que vamos receber do Senhor, junto com o Senhor para sempre. Então é algo que deve sim gerar em nós uma atitude de obediência hoje e de fidelidade ao Senhor, porque vamos estar com Ele, vamos receber a herança dele, né? E o último pedido de apóstolo Paulo está no versículo 19, que é o conhecer o seu poder. Conhecer o seu poder. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E então, esse poder criador, o poder que criou o universo, o poder que sustenta o universo, irmãos, é o poder que atua em nós. Olha a afirmação de Paulo aqui, né? O qual exerceu ele em Cristo, fazendo ressuscitar entre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então esse poder, não só que sustenta o universo, mas o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, que não só o ressuscitou, mas o fez assentar, o elevou acima de todo principado e potestade. O que aqui significa os demônios, né? As forças do mal. Então, acima de tudo isso, Cristo foi exaltado, né? E por meio esse poder que Deus nos dá, né? Atua por meio de nós para nos fazer a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Então é algo que Paulo ora para que nós possamos conhecer esse poder. E é algo que deve nos levar ao quê? A tremer, né? Temer e tremer, porque o poder de Deus atua em nós, né? E então não precisamos temer, irmãos. Não precisamos temer. Jesus venceu. E esse poder ele opera em nós também, né? Estamos unidos a Jesus Cristo. Então ele opera esse poder da ressurreição em nós, né? Por meio do Espírito de Deus. Então, o que nós vemos nesse trecho, né? Como orarmos. E os pedidos de Paulo a gente vê, né? Conhecer a Deus, conhecer mais a Deus, essa é a ênfase. Conhecer a nossa esperança e conhecer o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus, né? Esses são os pedidos que Paulo
nos pede pelos Efésios e nos encoraja a orarmos pelos nossos irmãos, pedindo essas coisas, né? E essa deve ser a nossa ênfase, né, irmãos, quando oramos. Isso não significa que não devemos orar por outros, né? Por outras coisas também. Não significa isso, né? Mas que esse deve ser o nosso foco ao orarmos pelos nossos irmãos. Tá bom? Então a oração de Paulo a gente vê que ele ora para conhecer melhor a Deus. Ele ora para que possa conhecer a esperança pela qual ele nos chamou, né? Que muda a maneira como nós enxergamos. E conhecer o poder que Deus exerce para levar seus filhos para casa e estar com eles. Né? A gente vê também a questão da filiação, a questão da herança aqui, né? Esse poder que vai garantir que você vai chegar, você cristão que confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse poder vai garantir que você chegue em casa, né? Na casa para estar com o nosso Pai e com Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos nessa manhã, te louvamos pela Tua palavra, Deus, que é tão instrutiva, pela maneira que podemos aprender aqui, Deus, a como devemos orar, Pai, como devemos suplicar ao Senhor e como lemos, Deus, o que clamamos ao Senhor, que possamos conhecer mais de Ti, Pai. Possamos amar a Tua palavra, Senhor, a fim de que conheçamos mais e mais do nosso Salvador. Isso é o que sustenta a nossa vida, que nos dá esperança. E também oramos para conhecermos mais e mais da esperança, Deus, que temos em Cristo, Pai. E também possamos conhecer, Deus, do Teu poder, Pai. Do Teu poder que uma vez abriu nossos olhos para enxergar que Cristo é o único tesouro digno e também que a cada dia, por meio do poder do Espírito Santo, abre nossos olhos para amarmos mais o Senhor e mortificarmos a nossa carne e seguirmos o Senhor, Deus. É isso que oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, irmãos, deixa eu ver quanto tempo já foi aqui. Bom, não consigo ver, mas contar um pouquinho do que tenha acontecido aqui, rapidamente. A gente, graças a Deus, aqui agora começou a esquentar, o que é algo bom. O frio estava bem forte, não agora, mas no último mês, no último 2 meses atrás. E agora já está esquentando, então tá sendo bom para mim e para Giovana poder ter um tempo para caminhar, correr um pouco à tarde, porque quando tava frio não tinha jeito. E com a quarentena, né, como a gente tinha que ficar em casa, então não dava para fazer muito exercício, né? Tinha que inventar alguma coisa para fazer aqui em casa e você sabe, né? É difícil ter a disciplina de fazer algo dentro de casa, né? Exercício físico. Então a gente tá feliz que agora tá um pouco mais quente aqui. Eu sinto falta do calor do Brasil, muito. Mas estamos, graças a Deus, bem aqui. Quantos graus? Boa pergunta, deixa eu ver aqui. Como que tá hoje aqui? Deixa eu ver. Acho que hoje tá por volta de 10 graus aqui no Boa. Isso tá temperatura boa, tá? Tem tarde aqui que faz 15, 20 graus, essas tardes que a gente vai caminhar. Faz 20 graus, a gente vai caminhar, dar uma volta aqui na rua. E então, e hoje, graças a Deus, eu vou estar voltando, né, como eu comentei no começo, para o escritório, para o centro comunitário. Então as coisas aos pouquinhos aqui estão voltando à normalidade. A igreja tem um plano aqui de no dia 31 de março, no final do mês, de voltar a ter os cultos. E então aí tá mais frio que aqui. Tá quase mais frio que aqui, ou tá quase a mesma coisa.
E eles têm um plano de voltar aos cultos agora no final do mês. Então a gente tem orado e muito planejamento envolvido nisso, né? Eles vão continuar fornecendo culto online, mas também vão oferecer aqui o culto presencial com todas as precauções, né? Distância de uma cadeira para outra, enfim. E então a gente fico feliz também porque é difícil, né? Muitas vezes continuar ministrando, continuar, enfim, dando aula, EBD, tudo online, né? Acaba algo bom que dá pra gente usar, é uma ferramenta útil, né? Mas a gente não vê a hora de voltar realmente para o culto, para a igreja e rever os irmãos. Amém, João. Deus abençoe você também. Amém, Gildete. Bom, irmãos, fiquem com Deus e que possamos hoje conhecer mais e mais do nosso Deus. Amém? Grande abraço.